recebi uma mensagem dizendo que minha esposa, Charlotte, havia reservado uma mesa em um restaurante para o Dia dos Namorados. Foi inesperado, já que normalmente sou eu quem cuida dessas coisas todos os anos. No entanto, à noite, tudo que recebi foi uma mensagem dela dizendo que teria que fazer hora extra. Logo depois, me deparei com uma publicação do colega dela, Matthew, no WhatsApp. Só uma irmã carinhosa sabe como mimar alguém. Um restaurante chique, uma pessoa doce. O bolo desta noite estava delicioso, mas não tão doce quanto os lábios dela. A foto mostrava ele e Charlotte em uma pose íntima. Ela usava o colar que eu mesmo tinha dado a ela naquela manhã. E sobre a mesa, o vinho que eu havia presenteado. Reconheci o restaurante imediatamente, o mesmo onde eu e Charlotte vivemos momentos marcantes, incluindo o dia em que pedi ela em casamento. Eu poderia ter confrontado Charlotte na hora, mas, dessa vez, me senti exausto. Quando ela chegou em casa, eu estava comendo uma manga, algo que evitávamos há anos por causa da alergia dela. Charlotte sempre teve alergia severa à manga. Ela pareceu surpresa ao me ver acordado e, casualmente, me entregou um presente, um relógio Pet Felipe. Feliz Dia dos Namorados, querido, disse ela. Mostrou-se uma boa esposa, não apenas recebendo, mas também dando. No entanto, a mensagem que recebi do dono do restaurante mais tarde me pegou desprevenido. Ele nos conhecia desde os tempos da faculdade e, brincando, disse que continuava solteiro, nos cumprimentou e mencionou um novo bolo que estavam servindo, perguntando se eu queria experimentar. Perguntei se continha manga e ele confirmou que não. Aceitei. Isso foi pouco depois de Charlotte me ligar, dizendo que teria que fazer hora extra e que não poderia passar a noite comigo. Sem conseguir dormir, rolei o feed do celular novamente e lá estava a publicação de Matthew, ele e Charlotte no restaurante. O mesmo vinho, o mesmo colar da foto. O bolo tinha camadas generosas de purê de manga, algo que Charlotte jamais poderia consumir. Mas eu estava cansado demais para discutir, não a confrontei, nem mencionei a publicação de Matthew. Em vez disso, me bateu um desejo por manga. Pedi uma entrega e saboreei algo que não fazia há anos, justamente por causa da alergia dela. Ao terminar, disse, vou pra cama, se não houver mais nada. Charlotte, parecendo surpresa, segurou meu braço e disse, mas hoje é Dia dos Namorados. Olhei para ela, confuso, e... Ela franziu o senho, se aproximou de mim com um tom provocador e sussurrou no meu ouvido, numa noite como essa, você vai mesmo dormir tão cedo? Charlotte sempre teve um charme frio e distante. Depois que se formou, os óculos só intensificaram o ar intelectual dela, tornando-a ainda mais inalcançável. Mas naquela noite, havia um leve cheiro de fumaça nela. Dei um passo para trás, evitando seu beijo. Acabei de comer manga. Se me beijar, vai ter uma reação alérgica. Fui para o quarto, tranquei a porta e me deitei. Meu celular tocou. Era minha supervisora. Então você decidiu aceitar o cargo? Se me largar de novo por causa da Charlotte, eu juro que te mato, disse ela, em tom de brincadeira. Dei risada e respondi, não vou desistir outra vez. Se eu fizer isso, vou até você, de cabeça erguida. O cargo no departamento de publicidade oferecia um salário melhor, mas exigia viagens constantes, algo que recusei 3 anos atrás, por causa da Charlotte. Ela sempre foi uma mulher tradicional, e eu sabia que ela não lidaria bem com a instabilidade de quase não nos vermos durante a maior parte do ano. Dar a mão dela pela primeira vez levou mais de 6 meses, ainda nos tempos do ensino fundamental e médio. Meus amigos mais próximos achavam a Charlotte entediante, nunca conseguiam entender por que eu gostava tanto dela. Eu apenas sorria e dizia, ela me salvou a vida, literalmente. Foi na escola primária, quando um terremoto atingiu a nossa escola. Todo mundo saiu correndo em pânico. Eu estava na frente da multidão, mas tropecei na perna de uma mesa e caí. Em meio ao caos, Charlotte abriu caminho na contramão da corrente de alunos para me encontrar. Fez questão de andar na frente e ficar perto de mim enquanto escapávamos juntos. Mais tarde, perguntei a ela, o que você estava pensando? E se tivesse morrido? Todo o seu esforço e seus sonhos teriam sido em vão. Charlotte pareceu surpresa com a pergunta, mas respondeu, eu nem pensei muito naquela hora. Só pensei que, se não desse tempo, eu preferia morrer com você. Charlotte sempre colocava os outros antes dela mesma, mas hoje, eu me pergunto, será que ela alguma vez imaginou que um dia me deixaria por outro? Nunca duvidei da sinceridade dela,
mas a sinceridade pode desaparecer com o tempo. Minha supervisora provavelmente percebeu algo errado no tom da minha voz. Ela disse: todo mundo comete erros. É mais fácil culpar o passado do que consertá-lo. E completou, com um pouco de sarcasmo: claro, alguém perfeito como eu nunca erra. Mas alguém como você não é perfeito. Então é compreensível. Mas, independente do que aconteça, mesmo que perca sua mulher, não perca seu emprego. Você começa em 3 dias. E tem uma viagem de negócios para a Argentina logo de cara. Isso não dá para ignorar. Na manhã seguinte, acordei cedo para ir ao escritório e terminar minhas pendências. Charlotte estava sentada na sala de estar, com os lábios inchados, provavelmente resultado da alergia à manga, depois de ser beijada pelo Matthew, na noite deles juntos. Passei por ela em direção à porta, mas ela segurou meu pulso, parecia defensiva. Ela perguntou: por que você tá assim? É porque eu não passei o dia dos namorados com você. Eu te disse que tinha que fazer hora extra. A empresa vai abrir capital. E como mulher, você sabe o quão difícil foi para mim chegar até a gerência. Todos os olhos estão em mim. Como eu não iria dar o exemplo? Você sempre disse que apoiaria minha carreira. Então por que tá agindo assim agora? Tantos anos tolerei o comportamento frio e distante dela, mesmo quando estava ocupada demais para saber que eu estava no hospital. Mesmo quando ela não podia atender uma ligação, eu nunca disse nada. Até o dia em que fui buscá-la e o celular dela tocou. Ela atendeu rápido, com um tom doce, falando com alguém. Foi a primeira vez que ouvi o nome Matthew. Foi quando percebi que ela não estava ocupada demais para todo mundo, só para mim. Ela simplesmente não achava que eu valia a pena ver aquele lado dela. Me afastei e disse: chega, Charlotte, terminamos. Antes que eu pudesse completar a frase, o telefone dela tocou de novo. Ela olhou para a tela, depois para mim, com um olhar de desculpas, e atendeu. Era o Matthew. Mana, vem me buscar. Tá tão frio hoje. Não quero sair da cama. Se você não vier, vou me atrasar. Eu não vou receber por isso, disse ele. O rosto da Charlotte suavizou quase que automaticamente quando respondeu, num tom brincalhão: tá com medo do frio? O mesmo cara que escala montanhas cobertas de neve à noite? Vamos, Matthew, levanta. Você vai me trazer café da manhã hoje, né? Não consegui conter uma risada amarga. Matthew, percebendo o clima tenso, ainda acrescentou: e diz pro Nathan, obrigado por mim. Ontem não só comi no restaurante dele como também peguei emprestado um dos funcionários. Vou garantir de mandar um presentão para ele no futuro. Quando Charlotte ouviu isso, me lançou um olhar culpado, mas logo se virou e, quase que por reflexo, abaixou o volume do celular. Eu ri, não por achar graça, mas pelo absurdo de tudo aquilo. Balancei a cabeça e me virei para sair. Mas, de repente, Charlotte desligou a ligação de Matthew e correu até mim. O Matthew tinha um jantar com um cliente, mas esqueceu de reservar o restaurante. Então, eu dei a nossa reserva. É só trabalho, entende? Talvez ela realmente achasse que aquilo fazia algum sentido. Mas não era só isso. Teve aquele outro momento. Depois, quando eu pedi que ela fizesse um mingau para mim porque eu estava passando mal, ela pegou o casaco e respondeu: o Matthew tá sem nada em casa. Vou cozinhar para ele. Fiquei congelado. Não sabia se perguntava sobre o que estava rolando entre ela e o Matthew, ou porque ela estava cozinhando para outro homem, mas ela nem me deu chance. Saiu apressada sem nem perceber que eu estava encolhido no sofá, doente. Era tão diferente de como as coisas eram no ensino médio, naquela época. Se eu demonstrasse o menor sinal de estresse ou deixasse de comer, Charlotte me repreendia com aquela frieza típica dela. Mas, depois, durante algum intervalo de emergência, surgia com uma tigela quente de bolinhos de arroz e dizia: vai piorar se eu não cuidar de você. No escritório, meu supervisor jogou uma pilha de papéis na minha mesa. Resolva tudo isso em 3 dias, ou venha falar comigo sem a sua cabeça. Trabalhei até tarde da noite. Quando finalmente chequei o celular, vi uma notificação. Era um rascunho dos papéis do divórcio vindo do advogado. No meio de uma tempestade de neve, peguei um táxi direto para o prédio da Charlotte. Quando cheguei ao andar dela, a energia tinha acabado. Fiz uma careta e liguei a lanterna do celular. Na mesma hora, recebi uma mensagem de um colega com um link. Não é esse o show de heavy metal que você sempre quis ver? Escreveu ele, num tom hesitante. Confuso, cliquei no link. Era um pôster postado na conta do Matthew.
registrando todos os momentos dele com a Charlotte. Ele a conhecia desde o ensino médio, tinha ido atrás dela na faculdade e agora trabalhavam juntos na mesma empresa. Na bio dele, dizia estar perdidamente apaixonado por ela. Esse privilégio não é só seu. Cliquei no vídeo. Luzes do show iluminavam os rostos de Matthew e Charlotte de mãos dadas, rindo, se beijando apaixonadamente no meio da multidão. Meu celular escorregou da minha mão e caiu no chão. A raiva tomou conta de mim. Charlotte e eu estávamos juntos há quase a vida inteira, e ainda assim, naquele momento, senti como se nunca tivesse realmente conhecido ela. Do escritório dela, ouvi soluços suaves. Charlotte chorava. Desculpa, mas a gente não pode. Uma voz masculina respondeu, eu só gosto de você, Charlotte. O que eu fiz de errado? Matthew passou os braços ao redor da cintura dela, acariciando seu rosto molhado pelas lágrimas. Beijou sua bochecha. Os olhos dele estavam cheios de tristeza. Vi quando suas mãos escorregaram da cintura dela até a nuca. Na escuridão, eles compartilharam um beijo longo e intenso. Bang! A energia voltou. As luzes acenderam, iluminando tudo. Eles finalmente me notaram. Eu estava parado na porta. Matthew foi o primeiro a falar. Nathan, não é o que você tá pensando. Eu tô apaixonado por ela. A culpa não é da Charlotte. Charlotte parecia atordoada quando me viu. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos, ainda brilhando de umidade. Nathan, por que você tá aqui? Ela perguntou, com a voz trêmula. Olhei para ela com calma, e então caminhei até Matthew. No segundo seguinte, acertei um soco direto no rosto dele. Antes que ele pudesse cair, agarrei-o pelo colarinho, puxei para mais perto e o encarei com fúria. Esse soco é pela sua cara patética, Rosney. Já conheci muitas mulheres arrogantes, mas nunca um homem como você. Me dá nojo. Ele tentou dizer algo, mas antes que conseguisse terminar a frase, dei um gancho no estômago dele com tanta força que ele se curvou e caiu no chão gemendo de dor. Charlotte saiu do transe, prestes a falar, mas no impulso, e cego pela raiva, dei um tapa de costas no rosto dela. Ela segurou a bochecha, os olhos enchendo-se de lágrimas. Ela parecia ferida, não só fisicamente, mas por dentro. Tirei friamente a aliança do dedo e joguei nela como se fosse lixo. Quando o anel a atingiu, ela finalmente desabou, soluçando. As lágrimas escorriam pelas bochechas inchadas. Nathan, por favor, não faz isso. Me escuta, só me escuta. Interrompi, entregando a ela os papéis do divórcio. Charlotte, estamos nos divorciando. Ela esqueceu toda a dignidade e saiu correndo atrás de mim pelas escadas do escritório. Nathan, espera, não é o que você tá pensando. Meia empresa nos observava, e ela, envergonhada, não parecia se importar. Parei um táxi, pronto para ir embora, mesmo com a neve caindo forte. Charlotte segurou a porta do carro, impedindo que eu a fechasse, com uma expressão suplicante. Disse, não tem nada entre nós. De verdade, ele é só uma criança. Nathan, não sabe o que tá fazendo. Eu só tava brincando. Ah, entendi, falei com o tom mais frio possível. Então você só tava ensinando ele a beijar com antecedência, né? Ela me olhou como se estivesse vendo um navio partir para sempre, os olhos vermelhos. Não me olha assim, por favor. Nathan, não me olha desse jeito. A gente tá junto há mais de 10 anos. Eu não sei viver sem você. O Matthew foi só um acidente. A voz dela ia ficando mais baixa, mais fraca. Mas, de repente, uma voz gritou do prédio. Charlotte, o Matthew subiu no telhado. Corre! Instintivamente, ela se virou. Eu soltei uma risada irônica e bati a porta do carro com força, sem hesitar. Pelo retrovisor, vi Charlotte dar alguns passos em minha direção, mas depois parou e correu de volta para o prédio. Fechei os olhos. Assim que a raiva passou, a dor no peito finalmente me atingiu. O motorista olhou pelo espelho e perguntou, com preocupação. Ei, cara, você tá bem? Virei o rosto. Fiquei em silêncio. Chegando em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Não demorou até que os pais da Charlotte e os meus me ligassem. Pensei, com amargura. A Charlotte deve estar ocupada, acalmando o Matthew no telhado. Mas, ainda assim, teve tempo de acionar os dois lados da família para tentarem me convencer a ficar. Estávamos juntos há mais de 10 anos. O nosso vínculo era mais entrelaçado e difícil de romper do que a maioria dos casais por aí. No fim, tudo que meus pais disseram foi:
Filho, a única coisa que importa é você tomar decisões que te levem à felicidade. Quando terminei de arrumar minhas malas, abri a porta e lá estava Charlotte, parada, o rosto devastado. Parecia uma criança pega no flagra, tremendo enquanto estendia a mão para mim. Nathan, por favor, não vá embora. Me deixa explicar tudo. Fiquei em silêncio, olhando para ela. Foi então que ela desabou completamente. Faz o que quiser comigo. Me bate, me xinga, mas, por favor, só não me olhe assim. Não me olha desse jeito. Ela se agarrou desesperadamente à minha mala, tentando me impedir de ir. Nathan, você prometeu que a gente ia envelhecer junto. Nossos pais estão esperando a gente para comemorar o ano novo. Você não pode me deixar agora. A mamãe e o papai sentem tanto a sua falta. Suspirei fundo, encarando ela. O que você quer, Charlotte? Quase caindo de joelhos, ela se agarrou à minha perna, molhando minha calça com as lágrimas enquanto soluçava. Ela chorava incontrolavelmente, implorando: por favor, me dá mais uma chance. Eu prometo, dessa vez eu vou fazer melhor. Não respondi de imediato. Em vez disso, meus olhos caíram sobre uma velha foto de formatura da faculdade, que havia escorregado da mala enquanto eu arrumava minhas coisas. Quando olhei mais de perto, algo me chamou a atenção. Não éramos só eu e a Charlotte na foto. O Matthew também estava lá, parado ao fundo, debaixo de uma árvore. Ele estava olhando para a Charlotte. E os olhos da Charlotte? Não estavam em mim. Estavam nele. Então começou tudo ali, tão cedo assim. Achei que aqueles momentos tinham sido só nossos, meus e dela, mas, o tempo todo, havia outra pessoa naquela história. Charlotte tremia, evitando meu olhar como uma criminosa esperando a sentença. Para surpresa dela, falei com calma. Tudo bem. Ela ergueu os olhos, brilhando de esperança, quase sem acreditar. Sério, Nathan? Você tá mesmo disposto a tentar de novo, comigo? Assenti com a cabeça, e inesperadamente, acrescentei. Claro, mas com uma condição. Fiz uma pausa. Minha voz saiu firme. Você lembra que a gente planejou uma viagem para as ilhas, ainda no ensino médio? Todos esses anos, e nunca fomos. Quero tirar umas férias de 5 dias nas ilhas, com você. Charlotte concordou na hora, se jogando nos meus braços, murmurando: isso é tão simples. Assenti, mas por dentro, eu sabia. Ela talvez não fosse capaz de deixar tudo para trás. Enquanto eu pensava nisso, percebi que talvez a atração da Charlotte pelo Matthew não fosse tão chocante assim. A vida dela sempre foi controlada, cheia de regras, decisões feitas pelos outros, dos dias em Bing até a faculdade, o casamento, e até eu, o namorado de infância. O caminho já estava todo traçado para ela, estável, seguro. Mas quando tudo parece seguro demais por tempo demais, é natural desejar algo que acelere o coração. Matthew era isso. Ele era a adrenalina. Era o imprevisível, o rebelde. Levava ela para trilhas noturnas em montanhas cobertas de neve. Viravam noites em shows de rock. Beijavam-se ao nascer do sol, à beira-mar. Mesmo alguém reservado se rende a esse tipo de paixão. Charlotte me disse que, depois da viagem, estaria ao meu lado todos os dias, ia cuidar para que eu nunca cansasse dela. Era como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Ela se encarregou de planejar cada detalhe da viagem com entusiasmo, como se fosse a realização de um sonho antigo. Enquanto isso, eu vagava pelas redes sociais, apático. Matthew postava o tempo todo, se torturando publicamente com confissões sobre Charlotte, e eu assistia, frio. Hoje, ele não se aguentou. Postou: a pessoa que ela ama sou eu. Ri sozinho, e publiquei em resposta: a partir de agora, estou morando nas ilhas com minha esposa. O passado virou fumaça. Hoje é um novo começo. Só quero segurar a mão dela daqui pra frente. Matthew não aguentou. Me chamou para conversar. Nos encontramos num café, com os dentes cerrados. Ele perguntou: depois de tudo, você ainda vai perdoar ela? Vai mesmo ficar com ela? Sorri, sem responder. Ele cuspiu, revoltado. Você vai mesmo embora? Vai mudar pras ilhas? E por que ela não me disse nada? Sem dizer muito, deixei sobre a mesa o visto que meu supervisor havia emitido. Meio brincando, falei: Charlotte e eu estamos juntos há mais de 10 anos. Ela implorou por mais uma chance. Eu disse que, se ela largasse tudo e fosse comigo, eu perdoaria. E ela topou? Ele perguntou, quase rosnando. Topou. Sorri,
mas nos meus olhos não havia calor. Matthew, agora tomado pela raiva, gritou: "Isso é impossível. Eu fiz tanto por ela. Ela disse que me amava." A raiva dele era como uma faca, mas eu podia ouvir a dor escondida por trás. Encarei-o com frieza. Matthew tinha armado tudo. Tinha levado a Charlotte até mim no dia dos namorados. Foi ele quem me mandou a mensagem revelando o caso. Foi ele quem me deixou encontrá-los se beijando. Tudo aquilo, as mensagens, as provocações, até os sorrisos forçados, era um esforço para me fazer dar em cima dela, para me empurrar à beira do ciúme. Mas o que o Matthew não entendia é que o meu lugar no coração da Charlotte era mais profundo do que ele podia imaginar. O plano dele saiu pela culatra. Furioso, Matthew avançou contra mim. Mas o que um cara franzino como ele poderia fazer? Bloqueei facilmente. Virei meu café inteiro sobre a cabeça dele. E antes que ele reagisse, pá! Uma bofetada firme o jogou no chão. Me abaixei. Agarrei seu cabelo, forçando-o a me encarar. Patético, sussurrei com um sorriso provocador. Você realmente acha que a Charlotte te ama, né? Balancei a cabeça, desapontado. Que pena, cara, você realmente acreditou nisso? O rosto dele, cheio de frustração e amargura, quase me fez vomitar. Repeti mais uma vez, com clareza. Se a Charlotte escolher ir embora comigo, eu vou perdoá-la. Vamos recomeçar do zero. Mas se ela não for, nunca mais volto a olhar para ela. O olhar de Matthew mudou. Ele entendeu. No aeroporto, Charlotte olhava ansiosamente para o celular, os lábios comprimidos. Nathan, desta vez é diferente. O Matthew sofreu um acidente de carro. É sério, podemos adiar a viagem? Fitei o rosto dela. Estudei os traços como se quisesse gravar cada detalhe. Então falei, direto. Eu sei. Por que você não foi ao show comigo? Charlotte congelou. Os lábios tremiam, tentando forçar um sorriso, mas falhando. Naquela noite, era o aniversário do Matthew. Ele me convidou. Eu não consegui dizer não. Soltei uma risada amarga. Era a minha banda favorita. Charlotte, eu falo deles desde a adolescência. No meu aniversário, você sempre me perguntava qual era meu desejo, e eu dizia, quero dinheiro para ver essa banda ao vivo. Ela ficou irritada. Lembra? Porque o meu desejo não era levar você junto. Fiz uma pausa. Meu maior desejo aos 18 anos era ver aquele show com você. Você não lembra, mas eu fui, sozinho. E enquanto eu estava lá, no meio da multidão, minha esposa estava beijando outro cara. Eu até te mandei uma mensagem durante o show te lembrando de comer. Você nunca respondeu. Charlotte começou a entrar em pânico. A voz dela se elevava, como se buscasse uma desculpa qualquer. A gente pode ir depois. Vai ter outras chances. Interrompi. Frio? Não vai. Aquele foi o show de despedida deles. Não vai ter outro. Olhei fundo nos olhos dela e repeti, devagar. Não vai ter outro. O silêncio caiu entre nós por alguns segundos. Então, sem aviso, relaxei os ombros. Fiz um gesto com a cabeça. Vai lá ver o eu. Ele sofreu um acidente e você é a supervisora. Vai pegar mal se não for. Fiz uma pausa, e então sorri com amargura, nossos olhares se encontrando. Quanto às ilhas, lembra da menina de 18 anos que fez beicinho e implorou para irmos juntos para lá? Disse que iríamos na próxima vez. Charlotte, parecendo ter ganhado um fôlego de esperança, correu pelo aeroporto, em meio à neve e chuva, correu até o lado do Matthew. Eu olhei para a passagem de avião na minha mão. Rasguei. Joguei os pedaços no lixo. Depois imprimi uma nova. Destino, Argentina. Quando Charlotte acordou, estava nos braços de um homem. Ele beijava o rosto dela com carinho. Mas algo parecia errado. Ela abriu os olhos. Aquele não era o Nathan. Na noite anterior, ela tinha corrido pro hospital, desesperada, mas descobriu que o acidente do Matthew era mentira. Ela ficou furiosa, gritou com ele, mas ele, entre lágrimas, disse: Charlotte, eu te amei por tantos anos, só mais uma vez, fica comigo só mais essa vez. Uma voz dentro dela sussurrava: deixa o Nathan. Ele deve estar te odiando agora. Afinal, cresceram juntos, estiveram casados por 7 anos, tudo parecia perfeito. Como ela podia abandonar isso? Mas os olhos vermelhos do Matthew, o toque suave dele acariciando sua bochecha. Como ela mandaria isso embora? Charlotte sentiu um calafrio.
Era como uma premonição, aquela sensação de estar prestes a perder algo importante. Como cair de um prédio num sonho, sem saber por quê. Pensou no rosto do Nathan, quando ele acenou para ela no aeroporto. Foi um aceno calmo, mas carregado. Como uma despedida. Ela quase pulou da cama para pegar o telefone, mas Matthew, confuso, olhou para Charlotte e perguntou o que estava acontecendo. O celular dela estava descarregado, e o coração disparava enquanto ela observava a tela, torcendo para que carregasse mais rápido. A expressão dela assustou Matthew. Quando finalmente o telefone ligou, uma ligação entrou. Era a mãe dela, gritando. Charlotte demorou alguns segundos para entender o que estava se passando. Nathan havia reunido provas do caso dela com Matthew, criou uma apresentação de PowerPoint completa, com anexos, capturas de tela e até fotos, e enviou para toda a família dela, amigos e colegas de trabalho. O slide final carregava o toque inconfundível de Nathan, uma imagem photoshopada do casamento de Charlotte com Matthew, com uma nota escrita à mão que dizia: "Vamos desejar a este casal de traidores uma vida longa, de eterna felicidade sem filhos." Depois de desligar, Charlotte abriu as mensagens, o rosto pálido. Ela entrou no carro e saiu dirigindo de forma imprudente, passando sinais vermelhos. A mente dela era só Nathan. Nada mais importava. O clima de inverno tornava as estradas traiçoeiras. O carro derrapou várias vezes, mas ela não parava. Precisava chegar em casa, precisava vê-lo. Nathan sempre fora tão gentil, tão misericordioso, talvez ainda houvesse uma chance de consertar tudo. Mas, ao chegar em casa, encontrou apenas o silêncio. Tudo estava vazio. Nathan tinha empacotado quase tudo e ido embora. Charlotte se lembrou de quando, enquanto arrumavam as malas para a viagem à ilha, ela brincou. "Imagina se a gente nunca mais voltasse." Nathan apenas sorriu. Não disse nada. E ali, naquela casa vazia, uma percepção dolorosa caiu sobre ela como uma lâmina fria. Ele já estava planejando ir embora há algum tempo. Charlotte se recusava a aceitar. Eles tinham passado a maior parte da vida juntos. Ela não conseguia imaginar a vida sem ele. Tinha certeza que ele sentia o mesmo. Se ela apenas se desculpasse de verdade, ele a perdoaria, como sempre perdoou. Mas, ao tentar vê-lo no trabalho, foi expulsa friamente pela segurança. O supervisor de Nathan foi direto. Ela não era mais bem-vinda ali. Mesmo quando conseguiu o número de um contato próximo dele, foi recebida com desprezo. Os dias passaram. Ela o procurava por todos os cantos em vão. Descobriu que Nathan aceitara um novo emprego e agora viajava constantemente, sem data para voltar. Sua ausência era proposital. Um adeus silencioso, frio, planejado. Uma separação que ela jamais imaginou viver. Ela começou a reler as mensagens antigas entre os dois. Viu como haviam se distanciado, os emojis bobos deram lugar a mensagens não respondidas. Suas postagens nas redes sociais não traziam mais nenhuma referência ao relacionamento. Apenas uma citação solitária. "Quando é que você percebeu que tinha acabado?" "Quando percebi que o nosso futuro era como uma asfixia diária." Depois de resolver alguns negócios, Nathan decidiu explorar a Argentina. Do outro lado do mundo, o verão aquecia o país com um brilho dourado que pintava tudo de magia. Os dançarinos de tango giravam pelas ruas de Buenos Aires. O ar era uma mistura de charme europeu com paixão latina. Um parceiro de negócios o convidou para Mendoza, onde os vinhedos se estendiam como um mar verde ao sol. Nathan saboreava um vinho Malbec enquanto admirava o horizonte. Foi então que ouviu a voz dela. "Charlotte." Pelo telefone. "Onde você está?" Ele fez uma pausa, deu um gole no vinho e respondeu, calmo. "Do outro lado do mundo." "O que você quer?" "Se já assinou os papéis do divórcio, envie para o meu escritório." Se não assinou, nem se deu o trabalho de ligar. Houve silêncio do outro lado da linha. Quando ele se preparava para desligar, a voz dela veio de repente, frágil, quase infantil. "Me desculpa." Os soluços chegaram carregados de dor, como uma criança perdida num shopping lotado. "Nathan, me perdoa, por favor. Diz o que eu tenho que fazer, eu faço qualquer coisa. A gente ficou junto por mais de 20 anos. Você consegue mesmo jogar tudo isso fora? Como você pode ser tão sem coração?" Nathan sorriu sozinho. E ela pareceu perceber. O soluço parou. Em pânico, ela perguntou: "Por que você tá rindo?" Ele suspirou, olhando para o vinho em sua taça.
porque você é sempre assim. Sempre tão certa de que eu te amo. Tão certa de que se mostrar arrependimento, eu volto correndo. Continua. Dor? Talvez. Pena? Com certeza. Mas amor, Charlotte, já pensou que talvez eu não te ame mais? A próxima vez que voltei para minha cidade natal foi na véspera de Ano Novo. O problema com amores de infância é que eles conhecem você bem demais. Enquanto minha família se reunia para o tradicional jantar de Réveillon, alguém bateu à porta. Fui atender e ali estava ela, Charlotte. Parada na soleira como um fantasma do passado. Estava diferente, mais magra, despenteada, abatida. O rosto dela carregava o peso da angústia, os olhos fundos e os ombros caídos, como se tivesse perdido tudo. O PowerPoint que eu criara assim, aquele, tinha destruído a reputação dela e de Matthew em todos os círculos sociais em que circulavam. A justiça da verdade tinha caído sobre ela, e os que antes a defendiam se afastaram, decepcionados. Eu, por outro lado, não falava com ela desde aquela ligação da Argentina. As ruas estavam vivas naquela noite, com casas iluminadas e fogos de artifício estourando ao longe. Charlotte me olhou com os olhos cheios de desespero, mas havia ali, ainda um traço de esperança. Ela tentou falar. As palavras vinham hesitantes, como quem pisa em cacos de vidro. Todo ano a gente passa a virada juntos. Nathan, eu ainda te amo. Eu não consigo viver sem você. Fiquei ali parado, olhando para ela. De repente, memórias antigas invadiram minha mente, a vez em que, na virada de Ano Novo, ela escapou de casa só para me dar uma pulseira de cordão vermelho que ela mesma trançou. Seus olhos brilhavam naquela noite, suas bochechas coradas, tão jovem, tão certa de que o amor resolveria tudo. Achei que revê-la me destruiria. Mas, em vez disso, eu não senti nada. Os últimos meses viajando pelo mundo tinham me preenchido de maneiras que eu jamais imaginei. Descobri outros sabores, outras culturas, outras versões de mim mesmo. Os fogos de artifício estouraram no céu. O ano estava acabando, o frio também. E um novo começo nascia. Olhei para ela e disse: Charlotte, não faz isso. É ano novo. Te ver assim me dá enjoo. O rosto dela empalideceu. Sem dizer mais uma palavra, fechei a porta. Meus pais, curiosos, perguntaram quem era. Apenas balancei a cabeça. Ninguém. Voltei para o calor da sala, para a disputa pelo último pedaço da carne na panela quente, cercado por risos, alegria e cheiro de comida boa. Era perfeito. Eu ainda tinha minha família. E mais do que isso, eu tinha paz. Sob a liderança do meu novo supervisor, minha carreira estava decolando. Me adaptei rápido à rotina de viagens constantes, e passei a enviar postais de cada novo lugar que visitava. Minha mãe, que agora adorava as gírias da internet, começou a me chamar de meu mochileiro internacional. Dessa vez, eu estava no Japão. Caminhava em direção a um festival de fogos de artifício enquanto mastigava um pão de manga, observando as lanternas flutuando no ar. Minha mãe, sempre preocupada, me ligou. Filho, cuidado, ouvi dizer que o Japão tem muitos terremotos. Sorri, olhando para o céu iluminado, e respondi: fica tranquila, mãe, a única coisa que tá tremendo aqui é o meu coração de alegria. Tranquilizei minha mãe. Os terremotos não são tão frequentes, mas, por sorte, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de terremotos sem precedentes para Nangai-Tougi. Os voos de volta estavam lotados, e fiquei inacessível por um tempo. Minha mãe começou a rezar desesperadamente e até acendeu um incenso à meia-noite pedindo pela minha segurança. Enquanto isso, Charlotte, ao ouvir a notícia, comprou um voo para o Japão na mesma hora. Matthew ainda estava com ela. Embora tivesse perdido o emprego e fosse persona non grata em vários lugares, estavam presos em um relacionamento tóxico, incapazes de se libertar. Matthew implorou para que ela não fosse. Não seja estúpida, Charlotte, mesmo que vá, o Nathan não vai te perdoar. Não entende? Mas Charlotte não ouviu. Na sua raiva, pegou uma chaleira e partiu-a na cabeça dele. O sangue escorria da testa de Matthew enquanto ele gritava: ele não te ama. Não entende? Eu sou a única pessoa que te ama. Sem dizer uma palavra, Charlotte simplesmente foi embora, deixando-o para trás. Finalmente, consegui voltar ao meu país, apesar de um voo atrasado pouco antes da decolagem. Meu telefone, que estava com defeito,
recebeu uma chamada de um número desconhecido, mas o serviço de atendimento ao cliente pediu para desligar. Desliguei, e a chamada desapareceu da minha mente enquanto eu chegava em casa. Tranquilizei minha família e logo voltei ao trabalho, até que Matthew apareceu à porta do meu prédio de escritórios. Ele já não era mais o homem confiante que costumava ser, estava desleixado e abatido. Onde está a Charlotte? Devolva a minha Charlotte, exigiu ele, com raiva. Franzi o senho e o olhei através da porta de vidro, tentando entender como ele havia se tornado aquela bagunça. Charlotte tinha chegado ao Japão antes do terremoto, e agora tudo começava a fazer sentido. Lembrei-me da estranha ligação que havia recebido, mas mantive a calma e pedi ao segurança para tirar Matthew do meu caminho. Eu disse, não me importo mais com ela, ela é sua agora, não minha. As más notícias chegaram pelos pais de Charlotte, que informaram minha família. Charlotte havia me rastreado até a pousada onde eu estava hospedado, mas quando tentou me contatar, só recebeu o sinal de ocupado. Ela acreditou que eu estava ignorando de propósito, então seguiu meus passos e foi aí que o prédio desabou. Minha mãe, tomada pela tristeza, me contou a notícia. Charlotte não sobreviveu ao colapso. Ela foi esmagada, com as pernas quebradas. Não se sabia se ela conseguiria andar novamente. Minha mãe me perguntou, cautelosa, filho, você vai visitá-la? Eu abanei a cabeça e respondi, não, eu e a Charlotte não temos mais nada a ver um com o outro. Depois de desligar, olhei pela janela para o novo país em que eu estava. Que beleza me esperava aqui. Mal podia esperar para ver o que o futuro me reservava. Os acontecimentos de ontem morrem com o ontem. Os acontecimentos de hoje renascem. Espero que todos encontrem coragem para virar a página e começar de novo. Caros ouvintes, por favor, compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever.